Como eu sou girassol, você é meu sol. Ai, hello. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Polly Martina, se você ainda não sabe, na verdade, agora que eu me liguei que eu nem me apresentei assim oficialmente pra vocês, então vamos lá, né? Bom, no tema de hoje, o nosso título aí do nosso vídeo é sobre mudanças bruscas e suaves, como lidar? Vamos nessa? Então assim, deixa eu me apresentar pra vocês, né, oficialmente. Bom, vocês já sabem que meu nome é Poliana Martina, porque eu vivo dizendo isso aqui, né? Oi, meu nome é Poliana Martina. Bom, vamos lá. Eu nasci no Recife, né? Eu morei a vida toda num bairro que é chamado Monte Verde. Ele fica lá na Coab, no Ibura. É um bairro que já fica assim, na extrema zona sul do Recife. Ele já é divisa com o município de Jaboatão dos Guararapes. E aí, porque eu acho que é importante ressaltar esse ponto. Porque é um bairro de subúrbio, eu já tinha explicado em vídeos anteriores que eu não sou vida de uma família bastarda, nem rica, nem nada. Né? Eu sou filha do subúrbio. And the suburbs are... Ai, eu amo essa música. Mas enfim, vamos nessa. Né? Então assim, eu morava num subúrbio, morei nele, né, a vida toda, assim, até os meus 30 e poucos anos. E assim, por ser uma área de divisa, é um lugar que é esquecido, tanto pelo Recife quanto por Jaboatão. As pessoas só se preocuparam em construir casas e comércio, então não tem quadra, não tem praça, não tem nada. Isso foi super frustrante pra mim na minha infância, né? Porque qual é a criança que não quer estar na rua brincando, correndo, indo no escorrego, indo no balanço, indo, sei lá, numa gangorra e qualquer coisa do tipo. Então, nesse bairro que os meus pais moravam, realmente não tinha isso. Então, eu amava ir para casa da minha avó, que fica no Ibura também, é no bairro chamado R2, né, que também é do Recife, mas que, diferente do bairro que eu morava, que é a casa dos meus pais, nesse bairro R2 tem praça, tem quadra, a escola que eu estudava era lá, então assim, e a minha avó inclusive me deixava ir pra rua pra brincar, né? Minha mãe já não deixava, porque minha mãe é meio paranoica, e também porque a estrutura do bairro que eu morava não oferecia o mínimo de segurança para uma mãe ou um pai deixar os seus filhos irem pra rua brincar à vontade e ser feliz. Tem isso também, né? E aí o tema de hoje é sobre mudanças suaves e bruscas, como lidar. Por que eu tô falando sobre isso e contando um pouquinho desse roteiro aí da minha vida? E o que é que isso tudo tem a ver com isso? Ah, vamos se mudar para outro país. Vamos nessa. Bom, eu também contei em vídeos anteriores que, pelo fato desse bairro lá, né, que eu morava, não ter esse tipo de estrutura mínima, eu, juntamente com outras amizades que eu tenho, a gente criou um coletivo que era para poder oferecer lá no bairro atividades de dança, educação, atividade de movimento corporal, assim, tudo mais, né? Porque as pessoas do bairro são carentes desse tipo de atividade que remete à questão de cultura e de lazer. Então a gente fazia essa atividade lá no bairro para poder o pessoal ter esse tipo de experiência nas suas vidas, para além de somente sair no supermercado, sair, sei lá, na padaria e depois voltar para casa, então ficar só na rua conversando e tipo, não fazer nenhuma outra coisa assim das suas vidas. Teve esse contexto também. Mas, assim, eu quis fazer isso porque eu sou uma pessoa que nasci com esse gene da mudança. Se eu vejo uma coisa e aquilo não tá bom pra mim, eu preciso chegar no lugar e, tipo, mudar, levar uma mudança pra ali, né? Fazer algo diferente pra poder sacudir um pouquinho, assim, a energia do lugar. Então, por isso que eu acabei criando, tive essa ideia junto lá com o pessoal, de criar esse coletivo. Isso sempre é importante. E aí, vamos nessa. A gente tem aí algumas mudanças que acontecem nas nossas vidas que são suaves e algumas mudanças que acontecem assim, bruscas, que é pra poder a gente dar aquela sacudida e saber se, ai meu Deus, você tá pronto mesmo? Bom, por conta do contexto do bairro que eu cresci, de não ter assim, essas coisas de lazer e tudo mais, que toda criança, todo adolescente gosta, eu sempre quis me mudar de lá. Só que as circunstâncias da vida não permitiram que isso acontecesse ali, nem quando eu era criança, nem quando eu era adolescente. Isso só veio acontecer, veja só, quando eu já estava ali perto dos meus 30 anos. Então, assim, apesar de ter sido uma coisa que eu sempre almejei, que eu sempre desejei, não aconteceu logo. E quando veio acontecer, aconteceu assim de uma forma muito brusca. Vou explicar por quê. Em 2019, meu pai chegou em casa e disse assim, a gente vai se mudar. Aí eu fiz, eba, finalmente, uhul! Só que aí, isso não aconteceu logo ali de imediato. Aí eu fiz, ai nossa, foi falha no sistema. Aí a gente deixou pra lá. Quando virou 2020, a gente naquele contexto de ficar em casa, pandemia, ninguém pode sair. E aí,
quando foi amenizando um pouquinho esse contexto da pandemia, ali ainda em 2020, amenizando o que eu digo no sentido de tipo assim, as pessoas começaram a poder ir reabrindo as coisas e tudo mais, aí meu pai chegou e falou assim, agora a gente vai se mudar. E quando ele disse agora a gente vai se mudar, era agora mesmo, tipo, ele disse hoje e foi dali a 7 dias que isso aconteceu. Aí essa foi a parte brusca. E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu entrei em pânico, claro, né? Porque apesar de ter sido um acontecimento que era uma coisa que eu almejava há muito tempo, por ter acontecido efetivamente num contexto de pandemia, e assim, ele avisou hoje e aconteceu dali a 7, 8 dias, tipo assim, foi tudo muito... Parecia que a gente tava fugindo de algum lugar, sabe? Na verdade, ninguém tava fugindo de nada. A gente tava só realizando uma vontade que já era uma vontade assim muito longa, principalmente da minha parte. Então, mesmo acontecendo uma coisa que eu queria muito, eu percebi depois, quando eu cheguei no novo bairro, na nova casa, no novo lugar, que eu fiz assim, ai meu Deus, é muito diferente tudo. Teve um processo de estranhamento. E por que eu estou dividindo isso com vocês? Quando a gente decide também se mudar de um país, mesmo aquilo sendo uma grande vontade nossa, um grande desejo, quando aquilo finalmente acontece, mesmo você planejando, esperando, orando, fazendo tudo o que você pode para conquistar aquilo, quando efetivamente acontece, você entra num mix de euforia e super alegria, mas também você entra numa de ai nossa, será que essa mudança toda era o que eu queria mesmo? A gente começa a entrar assim numa espécie de colapso mental. Pouquinho, tá? Não é bem um colapso. Mas é que, assim, toda mudança gera uma grande transformação. E aí cada pessoa lida de uma forma diferente com essas mudanças. Eu lembro que, por exemplo, quando eu vim para essa casa que eu estou hoje, no primeiro mês, eu não conseguia nem dormir direito. Era a minha cama, era o meu colchão, e eu não conseguia dormir. Eu acordava no meio da madrugada. Às vezes eu chorava, porque eu ficava assim, ai meu Deus do céu, aqui é tão diferente, aqui é tão apertado. Mas aí depois eu olhava assim e fazia assim, mas meu Deus do céu, eu tô num lugar tão bacana, assim, tão perto das coisas que eu gosto, finalmente. E era sempre o que eu queria, então eu ficava assim, oscilando entre estar super alegre e depois ficar, ai meu Deus, o que é que tá acontecendo? Isso é muito comum. Quando a gente se propõe a ir para um outro país, gente, pode ter certeza que isso vai acontecer com você também. Então, é muito importante você, assim, saber que isso vai acontecer e que está tudo bem, sabe? Não é, não é assim nada fora da normalidade, não é nada assim super estressante. Quer dizer, é um pouco estressante, mas assim, dá pra você lidar. É uma questão assim de você ter paciência, dar tempo ao tempo e as coisas vão claramente se ajustar. Como um grande terremoto que acontece, né? Dá aquele terremoto, acontece todo um tremor na terra, mas depois tudo se ajusta, tudo se acalma, tudo se arruma e se ajeita. E tudo se arruma por quê? Porque é como se você tivesse mudado a página do livro, ou mudado o capítulo do livro, não é? Da sua história, da sua jornada de vida. Isso faz parte, até quando a gente está lendo o livro mesmo, né? A gente tem aquele momento que é bem tranquilo, tem aquele momento que é bem parado, tipo, nossa, não vai acontecer nada. Daqui a pouco acontece uma coisa massa na reviravolta na história do livro, e aí tudo vai fluindo, vai acontecendo. A vida é isso, tem essas nuances, né? Então, é muito importante a gente saber respeitar o que a gente está sentindo, respeitar os nossos momentos e também fazer um exercício de paciência. Isso é fundamental. Eu ia dizer que era sensacional. Ah, que massa! Então, mas é fundamental ter esse exercício de paciência. O segredo de quem quer se mudar de casa, ou melhor, o segredo de quem almeja uma mudança, assim, que deseja ela com todo o coração, é assim, acredite, cedo ou tarde essa mudança vai acontecer e vai ser muito massa. Então confia. Às vezes a mudança vem ali devagarzinho, vem como aquela chuva de outono, bem tranquilinha, mas às vezes a mudança vem assim como um vendaval. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Então assim, cabe a gente se perceber de como é que vai reagir nessa situação. Às vezes a gente não sabe como vai reagir, às vezes a gente entra em pânico e às vezes a gente fica tipo de boa na lagoa. E tá tudo bem também. Qualquer modo como você for agir com uma situação nova, com uma situação que é muito pesada, muito diferente, tá tudo bem a forma como você vai agir, tá certo? Eu tô dizendo isso principalmente porque tem relatos de pessoas que, tipo assim, porque todo mundo nos vídeos aí, nos youtubers da vida,
conta somente a parte bonitinha. Ah, aqui é ótimo, aqui eu estudo, aqui eu trabalho, aqui eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ninguém conta que tipo assim, ai nossa, porque eu passei dias com medo de ficar doente. Principalmente gente agora na pandemia, gente com medo de tipo, pegar o coronavírus e tipo, ficar internado e estar longe da família e não ter ninguém pra cuidar. E meu Deus do céu, como é que vai ser se eu ficar doente, sabe? A pessoa entra em pânico, entra em desespero. Essas coisas as pessoas não dividem na internet. As pessoas só querem contar, tipo, ah, nossa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilha, tá tudo rock and roll da vida. Mas assim, é importante vocês entenderem que nada são flores, ou nem sempre tudo são flores. Tem essas fases também em que as pessoas passam pelos seus medos, passam pelas suas sombras, mas fique tranquilo, porque daqui a pouco o sol vai surgir, né? The sunflowers. Então, é muito importante a gente, assim, ter um controle da nossa ansiedade, ter paciência. Eu acho que paciência, na verdade, é a palavra-chave para esse trâmite todo desse processo de mudança. A mudança sendo tranquilinha ou sendo de forma brusca, eu acho que é o momento onde você precisa realmente exercitar a sua paciência. Como é que eu lido com essas coisas? Eu agora me lembrei de uma situação que é assim, às vezes uma pessoa casa e aí assim que casou, com um mês descobre que vai ser mãe, vai ser pai. Aí faz assim, ai meu Deus do céu, aí já vai ter que lidar com todo um processo de mudança hormonal no corpo e tudo mais, e aí cuidar de uma criança e tudo mais, quer dizer, muda completamente a rotina, né? Então como é que essas pessoas vão lidar com essa grande mudança? Porque veio brusca, veio assim, né? Ninguém esperava. E a forma como você lida com isso é que vai mostrar como é que vai nortear toda essa vivência aí de casal, que é casal super recente e que também são pais super recentes, né? E que acontece. E que às vezes tem gente que não consegue lidar com esse tipo de mudança por ela ter sido assim brusca e acaba as coisas definhando. É muito importante nesse quesito aí de pensar nas mudanças. Você tem que refrescar na sua memória. Eu tô com a minha paciência em dia, eu vou estar com ela assim disposta mesmo, porque assim, tem que ter controle de ansiedade, tem que fazer esse exercício da paciência e assim, tem que ter aquela percepção de que você vai se adequando às coisas na medida que os dias vão passando. Falando do contexto que eu comecei aí no vídeo, né, sobre mudança, era uma coisa que eu queria muito. Veja, hoje, depois aí que já passou aí alguns meses, alguns longos meses que eu tô na nova casa, quando eu paro e penso, eu faço, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser essa coisa tão maravilhosa mesmo, eu nem tinha chorado tanto ali quando aconteceu a mudança, somente porque eu não estava conseguindo dormir na minha própria cama. Foi só uma coisa assim de reorganizar o Feng Shui do lugar e deu tudo certo, né, digamos assim. Então, gente, exercitem a paciência. Quando vocês pensarem em chegar no novo lugar, pensem que vocês vão ficar lá super eufóricos, super uhul. E depois quando vocês entrarem na rotina mesmo, do dia a dia lá do novo país, tal, não sei o que, vai acontecer momentos em que vocês vão ficar muito bem e vai acontecer também momentos que vocês vão ficar muito assim, desconfiados, meio, poxa, será que era isso mesmo que eu queria? Acredite, se era realmente aquela vontade do seu coração, é sim o que você queria. E qualquer pequeno perrengue vai passar assim, ó, como se fosse só uma espetadinha no dedo, certo? Não vai ser nada assim, ó, um grande corte não, vai ser só uma coisa bem tranquilinha que dá pra fazer um curativo e seguir a vida de boa, tá certo? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Ah, lembrando que minha amiga Danusa, que tá morando hoje na França, ela me passou o contato do amigo dela, Ayrton. E Ayrton é uma pessoa que está na Irlanda, mas também está em Portugal, eu acho. E a gente vai trocar uma ideia aqui para poder a gente começar efetivamente a trazer os conteúdos assim mais práticos, mais objetivos, mais informativos sobre a questão do intercâmbio, da imigração e do trabalho lá para a Irlanda, tá certo? Então segura aí que nos próximos vídeos vem uma novidade muito massa. Beijinho!